E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada incrível por uma das histórias mais espetaculares e misteriosas da Bíblia. Uma história sobre fé, liderança e um milagre tão grandioso que desafia a nossa compreensão do tempo e do espaço. Estamos falando do dia em que o sol literalmente parou no céu. Preparem-se para conhecer a história de Josué e a Batalha de Gibeão. Tudo começa depois da morte de Moisés. O povo de Israel, após 40 anos vagando pelo deserto, finalmente está às portas da terra prometida. O novo líder, escolhido por Deus, é Josué. Um homem corajoso, um estrategista militar e, acima de tudo, um homem de fé inabalável. Ele tinha uma missão gigantesca: conduzir o seu povo na conquista da terra que lhes havia sido prometida. A primeira grande vitória sob a liderança de Josué foi a queda das muralhas de Jericó. Essa conquista milagrosa espalhou a fama e o temor dos israelitas por toda a região de Canaã. As cidades-estado locais começaram a se preocupar. Que exército era esse que derrubava muralhas com gritos e trombetas? Diante dessa ameaça, 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, decidiram formar uma aliança poderosa. O objetivo deles era simples: destruir os israelitas antes que eles se tornassem fortes demais. Mas eles tinham um alvo inicial: a cidade de Gibeão. Por que Gibeão? Porque os gibeonitas, um povo astuto, haviam feito um acordo de paz com Josué. Eles enganaram os israelitas, fingindo ser de uma terra muito distante, e conseguiram um tratado de proteção. Quando os outros reis souberam dessa traição, ficaram furiosos. Atacar Gibeão seria uma forma de punir os desertores e, ao mesmo tempo, enfraquecer a posição de Israel na região. Então, os exércitos desses 5 reis se uniram e marcharam contra Gibeão, cercando a cidade. Os gibeonitas, em pânico, enviaram mensageiros desesperados a Josué no acampamento de Gilgal. A mensagem era urgente: não abandone os seus servos, suba depressa até nós, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Aqui temos um ponto crucial. Josué poderia ter dito: bem, eles me enganaram, o problema é deles. Mas Josué era um homem de palavra. Um acordo era um acordo. E mais do que isso, ele ouviu a voz de Deus. Naquela noite, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Com essa promessa divina, a coragem de Josué foi renovada. Ele não perdeu um segundo. Reuniu seus melhores guerreiros, a elite do exército de Israel, e iniciou uma marcha forçada durante toda a noite. Eles subiram de Gilgal até Gibeão, uma jornada íngreme e cansativa, surpreendendo totalmente a coalizão dos 5 reis ao amanhecer. Imaginem a cena. Os exércitos amorreus, confiantes em seu cerco, são subitamente atacados pela força de elite de Israel, que parecia ter surgido do nada. O pânico se instalou. O ataque surpresa de Josué foi devastador. O exército inimigo começou a fugir em desordem, correndo pelas colinas em direção a Bet-Horon. E é aqui que o sobrenatural entra em cena de forma ainda mais intensa. Enquanto os inimigos fugiam, Deus interveio diretamente na batalha. Uma chuva de pedras de granizo gigantescas começou a cair do céu, especificamente sobre os soldados em fuga. O texto bíblico diz que mais homens morreram por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. Era uma demonstração clara de que aquela não era apenas a batalha de Josué, mas a batalha de Deus. A perseguição continuava. O exército de Israel estava exausto pela marcha noturna e pela batalha intensa, mas eles não podiam parar. Josué sabia que se a noite caísse, muitos inimigos escapariam na escuridão, se reagrupariam e poderiam atacar novamente. A vitória precisava ser completa, decisiva. E então, no calor da perseguição, com o sol começando a descer no horizonte, Josué faz algo extraordinário. Algo que ninguém nunca tinha ousado fazer. Em frente a todo o Israel, ele olha para o céu e clama em voz alta. Ele não pede a Deus em uma oração silenciosa.
Ele comanda os corpos celestes. Ele grita: Sol, pare sobre Gibeão, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. Pensem na audácia e na fé contida nesse comando. Ele não pediu a Deus para parar o sol. Ele, como líder investido de autoridade divina, deu uma ordem direta ao sol e à lua. Era a manifestação de uma fé tão profunda que acreditava que o Criador do universo honraria a palavra de seu servo para cumprir seus propósitos. E o impossível aconteceu. O texto sagrado nos diz: e o sol parou e a lua ficou imóvel, até que a nação se vingou de seus inimigos. O dia foi prolongado. A luz do sol continuou a brilhar, dando a Josué e seu exército o tempo necessário para alcançar e derrotar completamente as forças inimigas. O relato bíblico destaca a singularidade desse evento. Ele diz: Não houve dia como aquele, nem antes nem depois, em que o Senhor tenha atendido à voz de um homem. Porque o Senhor lutava por Israel. O sol ficou parado no meio do céu por quase um dia inteiro. Isso permitiu que a vitória fosse total. Os israelitas perseguiram seus inimigos, capturaram os 5 reis que se esconderam numa caverna e consolidaram seu domínio sobre a parte sul da terra prometida. Agora, por séculos, as pessoas têm se perguntado: como isso aconteceu? Cientistas, teólogos e céticos já propuseram várias teorias. Alguns falam de um fenômeno de refração da luz, criando uma miragem prolongada. Outros sugerem que Deus diminuiu a velocidade da rotação da Terra. Outros ainda interpretam como uma linguagem poética, uma hipérbole para descrever uma batalha que durou muito tempo. Mas, independentemente da explicação científica ou da interpretação, a mensagem central da história é o poder da fé e a soberania de Deus. A história não está ali para ser um tratado de astronomia. Ela está ali para nos mostrar que quando estamos alinhados com o propósito de Deus, Ele pode e vai fazer o impossível para garantir a vitória. A oração de Josué não foi um ato de arrogância. Foi um ato de total dependência e confiança. Ele sabia que a vitória não dependia apenas de sua estratégia militar ou da força de seus soldados, mas da intervenção divina. Ele precisava de mais tempo, e ele teve a fé para pedir o impensável. Essa história nos desafia hoje. Quantas vezes nós limitamos o que Deus pode fazer em nossas vidas? Quantas vezes enfrentamos nossas batalhas e esquecemos de clamar por uma intervenção que vai além da nossa lógica? Josué nos ensina a ter uma fé ousada, uma fé que não tem medo de pedir milagres, de acreditar que o Deus que criou o sol, a lua e as estrelas pode sim intervir na nossa realidade para cumprir suas promessas. A Batalha de Gibeão não foi apenas uma vitória militar, foi uma lição eterna sobre liderança, obediência e o poder ilimitado de Deus. Josué não parou o sol por conta própria. Ele estava tão conectado com a vontade de Deus que sua voz ecoou a autoridade do próprio Criador. E essa é a beleza dessa passagem. Ela nos convida a sair da nossa zona de conforto e a crer em um Deus que não está limitado pelas leis da física que Ele mesmo criou. O dia em que o sol parou é um lembrete eterno de que, para aquele que crê, tudo é possível. O que você acha dessa história fantástica? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Qual parte mais te impressionou? Você acredita que foi um evento literal ou poético? Vamos conversar sobre isso. E se você gostou de mergulhar nesse relato incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelas histórias mais fascinantes da humanidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.